Olha, gente, o filho e único herdeiro do cantor Tim Maia, o Carmelo Maia, abriu um processo na 33ª Vara Civil do Rio de Janeiro contra o jornalista Nelson Motta, reivindicando direitos autorais sobre a exploração econômica do musical e do filme realizado acerca do legado do pai. O filho do artista, o filho do Tim Maia e o jornalista Nelson Motta realizaram uma composição de um acordo e pediram para a justiça homologar. No final dessa história eu vou explicar isso, mas de acordo com o processo que tramitou na 33ª Vara Civil aqui do Rio de Janeiro, Carmelo cedeu direitos de edição e publicação e comercialização de texto literário destinado a narrar a biografia do seu pai, Tim Maia, em formato de livro para o Nelson Motta. E para isso, gente, foi celebrado o quê? Um contrato de edição de obra literária. O livro foi lançado no mercado, todo mundo conhece, é o livro Vale Tudo, O Som e a Fúria do Tim Maia, né, sobre a autoria do Nelson Motta. E esse livro, ele deu origem depois, gente, ao musical Tim Maia Vale Tudo e também ao filme intitulado Tim Maia. O primeiro teve o ator, o Thiago Abravanel, como ator, e o segundo teve o ator Babu Santana. Entretanto, gente, Carmelo narrou à justiça que havia uma cláusula no contrato que dizia que qualquer adaptação da obra literária para quaisquer outros formatos de exibição, tais como teatro e cinema, implicaria expressa e prévia autorização, cabendo-lhe ali o correspondente a 50% sobre quaisquer rendimentos obtidos por meio do quê? Das adaptações. O Carmelo diz no processo à justiça que não recebeu quantia alguma correspondente à obrigação prevista nessa cláusula. Ele contou que, ao tentar obter informações e resolver o caso de maneira amigável, foi obrigado a notificar o Nelson Motta para apresentar os contratos celebrados para adaptação das obras teatrais e cinematográficas, como também apresentar ali demonstrativos dos comprovantes valores recebidos em decorrência das adaptações da obra em território nacional e internacional. E ainda de acordo com o documento, gente, após várias reuniões realizadas ali para tentar promover uma composição amigável dessa controvérsia, o escritório que gerencia os direitos autorais do Nelson Motta teria se recusado a entregar essas notas fiscais e os demonstrativos de pagamento recebidos em decorrência da exploração econômica dessas adaptações da biografia do Tim Maia, bem como aí o pagamento de qualquer valor, apesar da expressa previsão ali contratual nesse sentido. E ainda de acordo, gente, com o processo que eu tive acesso exclusivo, Carmelo conta que ficou evidente o inadimplemento contratual ao que foi contratado pelas partes no âmbito do contrato, bem como ele utiliza essa palavra, enriquecimento ilícito às custas da fama e trajetória de sucesso do pai do Tim Maia. Então o filho do Tim Maia ressaltou também que o Nelson Motta teria apresentado comportamento contratual de extrema má-fé. E segundo o processo, o jornalista teria contratado livremente a obrigação de pagar 50% dos rendimentos advindos de qualquer adaptação literária. Todavia, ele omitiu que havia recebido uma remuneração posterior, fruto da adaptação do livro dele. A Mix Criação Produção, que é responsável por deter os direitos autorais ali do Nelson Motta, também figurou aí como réu no processo. E em outra parte do processo, o filho do Tim Maia utilizou a expressão calote para ilustrar o que, segundo ele, estaria passando. Carmelo também apontou, gente, deslealdade nos atos processuais. Ele disse o seguinte: se ninguém é lícito dizer que desconhece a lei, o que dizer sobre os réus que assumiram obrigação válida perante o autor e optaram voluntariamente pelo calote? A obrigação contratual é lícita e exigível. A força obrigatória dos contratos também é regra elementar de direito, embora os réus pretenderam deslealmente resistir a arcar ali com as obrigações assumidas. Isso que ele diz no processo. Olha, as partes pediram a suspensão temporária desse processo, alegando que estariam chegando a um acordo extrajudicial. E poucos dias depois solicitaram ao juiz que encerrasse o processo e pediram também que a justiça homologasse um acordo feito entre eles para encerrar esse imbróglio. O juiz acatou o pedido das partes, mas ressaltou que nenhum deles
comunicou à justiça o valor financeiro acertado ali nessa negociação. E Carmelo e o Nelson Motta preferiram preservar perante a justiça o valor que foi negociado entre eles de forma extrajudicial. E o processo foi enviado nesse ano de 2021 para a Central de Arquivamento. Quer dizer, o Carmelo abriu o processo, acusou o Nelson Motta de enriquecimento ilícito, porque o Nelson Motta escreveu o livro e depois fez a adaptação para o teatro e para o cinema e não comunicou. Ele disse que no contrato com o Nelson Motta tinha direito a 50% dos lucros se adaptações fossem feitas em cima do livro para teatro e cinema. Disse que o Nelson Motta teria feito um calote ali em relação ao contrato que celebrou com ele. E no meio dessa ação, ele informa a justiça que a justiça suspendesse o processo porque estava entrando por fora num acordo com Nelson Motta. E de repente os dois comunicaram à justiça que já haviam se entendido ali em relação a essa negociação e que a justiça poderia arcar o caso. O valor que os dois negociaram para que esse processo fosse encerrado antes, né, de ser julgado, ninguém sabe, mas como a gente sabe que tanto o musical quanto o filme do Tim Maia foram um sucesso absoluto, não deve ter sido um valor barato que o Nelson Motta teve que pagar para não responder esse processo para o Carmelo Maia. Bom, gente, se você gosta do conteúdo aqui do meu canal, me ajuda a continuar aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Você pode fazer isso fazendo a inscrição do canal para me ajudar e também ativando o sininho para que eu possa, para que você possa ser notificado, avisado quando eu subir o próximo vídeo. Enquanto isso, dá uma olhada aqui na seção de vídeos de tudo que eu já postei e vai olhando aí outros vídeos que tem muitos assuntos aí interessantes que eu sei que você vai gostar, tá bom? Um beijo grande.